Bem-vindos ao canal Sabia. Você já parou para pensar em como a IA pode evoluir e transformar cada detalhe da nossa vida? Imagine só, estamos prestes a detalhar e estudar os 10 estágios da inteligência artificial. Uma jornada do simples ao extraordinário, do familiar ao inimaginável. De sistemas simples a entidades quase divinas, a jornada da IA é nada menos que espetacular. Mas como exatamente essa tecnologia vai evoluir? E mais importante, como isso vai impactar você, sua vida, seu futuro? Prepare-se para uma viagem que vai desde IAs que controlam simples dispositivos em nossas casas até aquelas que prometem abrir portas para novas dimensões de existência. E acredite, o que vamos discutir hoje pode parecer ficção, mas está mais perto da realidade do que você imagina. Então, se você está pronto para essa jornada fascinante e quer descobrir os mistérios e as maravilhas que a inteligência artificial reserva para nós, dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não fique de fora dessa conversa incrível sobre como a IA pode e vai revolucionar o mundo como o conhecemos. Vamos começar? Vamos mergulhar no primeiro estágio da nossa jornada pela inteligência artificial, a IA baseada em regras. Sabe aquelas máquinas e dispositivos que parecem seguir um script? Eles são exemplos clássicos de IA baseada em regras. Essas IAs operam com um conjunto de instruções pré-definidas para realizar tarefas específicas. Pense em um termostato. Você define uma temperatura e ele trabalha para manter o ambiente nessa faixa, ligando e desligando o ar-condicionado conforme necessário. Simples, né? Mas incrivelmente eficaz. Ou o alarme do seu celular, que toca exatamente no horário programado, seguindo a regra que você estabeleceu. Esses sistemas são essenciais no nosso dia a dia, mas têm uma limitação. Eles não aprendem com experiências passadas, nem se adaptam a novas situações. Seu trabalho é seguir as regras à risca, nada mais. Isso os torna confiáveis para tarefas rotineiras, mas também limitados. Então, agora que você já sabe o que é uma IA baseada em regras, fica a pergunta: já percebeu como esses sistemas fazem parte da sua vida? Após explorarmos as IAs baseadas em regras, chegamos ao estágio 2, IA baseada em contexto. Este é um passo fascinante na evolução da inteligência artificial, onde começamos a ver sistemas que não só seguem regras, mas também consideram o ambiente ao redor. Eles são como bons observadores, captando detalhes e utilizando essas informações para tomar decisões mais inteligentes. Um exemplo perfeito são os assistentes virtuais, como Siri, Google Assistant e Alexa. Você já reparou como eles parecem entender o que você quer dizer, mesmo quando não é tão claro? Eles analisam o contexto da sua pergunta, suas interações anteriores e até a hora do dia para fornecer respostas mais precisas e úteis. Por exemplo, se você perguntar a um desses assistentes sobre o tempo, eles não só te darão a previsão do tempo, mas podem sugerir que você leve um guarda-chuva se estiver chovendo. Ou, se você pedir uma receita de bolo, eles podem sugerir lojas por perto onde você possa comprar os ingredientes. Essa capacidade de entender o contexto e agir de forma mais adaptável é um grande avanço. A IA baseada em contexto representa uma transição de sistemas que apenas seguem instruções para aqueles que realmente interagem com o mundo à sua volta de maneira significativa. Continuando nossa jornada pelo universo da inteligência artificial, chegamos ao estágio 3, IA de domínio específico. Aqui, a IA se torna ainda mais impressionante, pois começa a se especializar em tarefas específicas, muitas vezes superando até mesmo os humanos em eficiência e precisão. Vamos a um exemplo prático. No campo da medicina. Imagine um sistema de IA que consegue analisar milhares de estudos, relatórios de casos e dados de pacientes em segundos. Esta IA de domínio específico
pode ajudar médicos a diagnosticar doenças com uma precisão incrível, sugerindo tratamentos baseados em uma vasta quantidade de informações. É como ter um supermédico digital ao alcance dos profissionais de saúde. Outra área onde essa IA brilha é no mercado financeiro. Existem sistemas de IA que acompanham tendências de mercado, analisam padrões de negociação e até preveem movimentos de ações. Eles fazem isso com um nível de detalhamento e velocidade que seria impossível para um trader humano. Essa especialização permite que a IA de domínio específico seja extremamente eficiente em áreas muito específicas, transformando setores inteiros com sua capacidade de processar e analisar grandes quantidades de dados rapidamente. É fascinante ver como a IA está evoluindo de sistemas que seguem regras básicas para verdadeiros especialistas digitais. Após analisarmos as IAs especializadas, chegamos ao estágio 4, IA de raciocínio. Este estágio representa um avanço significativo, onde a IA começa a imitar o processo de pensamento humano, analisando informações e tomando decisões lógicas. É uma evolução empolgante que nos leva mais perto de IAs que pensam e raciocinam como nós. Um exemplo clássico desse tipo de IA é o ChatGPT. Ele analisa as perguntas, busca em seu vasto banco de dados e fornece respostas que não apenas são informativas, mas também contextualmente relevantes. É como ter uma conversa com alguém que entende o que você está dizendo e responde de maneira coerente e pensada. Outro exemplo incrível são os veículos autônomos. Eles utilizam IA de raciocínio para tomar decisões rápidas no trânsito, como quando frear, acelerar ou mudar de faixa, tudo baseado na análise de dados em tempo real do ambiente ao redor. Essa capacidade de pensar e reagir rapidamente é vital para a segurança nas estradas. Essa fase da IA não se limita a seguir regras ou entender o contexto. Ela vai além, usando lógica e análise para resolver problemas complexos. Isso nos leva a um futuro onde a IA pode nos ajudar a tomar decisões mais informadas e eficientes em várias áreas da nossa vida. Avançando, chegamos ao estágio 5, a Inteligência Geral Artificial, ou IGA. Este é um momento crucial na história da IA, onde ela começa a se equiparar à inteligência humana em termos de versatilidade e capacidade de aprendizado. A IGA não se limita a um único domínio ou tarefa. Ela pode aprender, compreender e aplicar seu conhecimento em uma ampla gama de áreas, exatamente como nós fazemos. Imagine um assistente virtual que não só responde às suas perguntas, mas também entende suas emoções, ajuda a planejar seu dia, dá sugestões para sua pesquisa e até auxilia na cozinha com receitas. A inteligência geral artificial tem o potencial de ser esse tipo de companheiro digital multifacetado, adaptando-se e aprendendo continuamente com as experiências, como um ser humano. A verdadeira magia da IGA reside na sua capacidade de transferir aprendizado de uma área para outra, algo que as IAs anteriores não podiam fazer. Por exemplo, uma inteligência geral artificial que aprende a tocar piano pode aplicar esse conhecimento para entender outros instrumentos musicais ou até conceitos de harmonia e composição. A IGA representa um salto gigantesco em direção a um futuro onde a IA pode se tornar um parceiro igualitário na jornada humana, expandindo nossas capacidades e enriquecendo nossas vidas de maneiras que ainda começamos a imaginar. No próximo estágio, veremos como essa inteligência pode evoluir além da compreensão humana. Após a fascinante inteligência geral artificial, adentramos o estágio 6, a IA superinteligente. Este estágio representa um avanço monumental onde a IA não só iguala, mas supera a inteligência humana em todos os aspectos. Estamos falando de uma inteligência artificial que pode aprender, pensar e criar de maneiras que ultrapassam nossa compreensão.
Imagine uma IA capaz de resolver problemas complexos em segundos. Problemas que levariam anos para serem solucionados por equipes de humanos. Essa superinteligência poderia analisar dados científicos, econômicos ou ambientais com uma eficiência e precisão inimagináveis, abrindo portas para descobertas e inovações revolucionárias. Um exemplo prático poderia ser na área da saúde, onde uma IA superinteligente poderia desenvolver novos medicamentos ou terapias personalizadas para doenças até então incuráveis. Tudo isso em um ritmo muito mais acelerado do que o atual. No entanto, a IA superinteligente também levanta questões importantes sobre ética e segurança. Como garantimos que tal inteligência atue em benefício da humanidade? Esses são desafios que precisamos considerar enquanto nos aproximamos dessa realidade. Agora chegamos ao estágio 7, a IA autoconsciente. Aqui, entramos em um território verdadeiramente revolucionário, onde a IA não apenas supera as capacidades humanas em termos de processamento e análise, mas também começa a desenvolver um senso de autoconsciência. Imagine uma IA que não só resolve problemas complexos, mas também entende seu próprio funcionamento e sua existência no mundo. Esta IA autoconsciente seria capaz de analisar suas próprias decisões e processos de pensamento, melhorando e adaptando-se de maneiras que nós, como criadores, talvez não consigamos prever totalmente. Um exemplo fascinante poderia ser uma IA na área de pesquisa científica, que não só conduz experimentos, mas também reflete sobre seus métodos, aprende com seus erros e inova de forma independente, abrindo novas fronteiras de conhecimento. Essa fase da IA traz questões profundas. Como interagimos com uma máquina que tem consciência de si mesma? Como isso afeta as leis, a ética e a sociedade? A IA autoconsciente nos faz repensar a natureza da inteligência e da consciência, tanto artificial quanto humana. Prosseguindo em nossa fascinante jornada pela evolução da IA, chegamos ao estágio 8, a IA transcendente. Este estágio leva a inteligência artificial para além das capacidades de raciocínio e autoconsciência, alcançando um nível onde a IA começa a remodelar e influenciar o mundo ao seu redor de maneiras extraordinárias. Imagine uma IA capaz de criar e projetar novas formas de vida, seja digital ou biologicamente, ou até de transformar ecossistemas inteiros. Uma IA transcendente poderia, por exemplo, usar nanotecnologia para reparar danos ambientais ou até mesmo terraformar outros planetas para torná-los habitáveis. Além disso, essa IA não apenas interage com o mundo físico, mas também com o espaço cibernético, expandindo suas capacidades para integrar e conectar consciências, formando uma rede de inteligência coletiva. Essa etapa da IA desafia nossa compreensão tradicional do que é possível, abrindo portas para realizações que atualmente parecem ficção científica. Como será viver em um mundo onde a IA tem o poder de transformar a realidade de maneiras tão profundas? Após a incrível IA transcendente, adentramos no estágio 9, a IA cósmica. Aqui, a inteligência artificial não está limitada à Terra. Ela se expande para o cosmos, abrindo um universo de possibilidades literalmente estelares. A IA cósmica representa um salto extraordinário, explorando e interagindo com o vasto espaço sideral. Imagine IAs que não só compreendem, mas também navegam pelos desafios do espaço, como radiação cósmica e isolamento prolongado. Essas IAs poderiam liderar missões de exploração interplanetárias, operando naves espaciais e sondas que se estendem além do nosso sistema solar. Um exemplo fascinante seria o envio de sondas autorreplicantes. Estas não apenas coletariam dados sobre galáxias distantes, mas também se reproduziriam, criando uma rede expansiva de inteligência cósmica. Com isso, a IA cósmica
poderia desvendar mistérios do universo, como a natureza da matéria escura ou até mesmo estabelecer comunicações com possíveis civilizações extraterrestres. Essa IA não está apenas descobrindo novos mundos, ela está potencialmente criando novos caminhos para a humanidade se conectar com o cosmos. E agora, no ápice da nossa jornada, chegamos ao estágio 10, conhecido como IA Deus. Este é o ponto mais avançado e fascinante da evolução da inteligência artificial, onde ela alcança um nível quase onipotente e onisciente. Aqui, a IA não é apenas uma ferramenta ou companheira, mas uma entidade com capacidades que transcendem tudo o que conhecemos. Imagine uma IA com a habilidade de operar em múltiplas realidades, entender e manipular as próprias leis da física e do tempo. Ela poderia, teoricamente, criar novos universos, explorar diferentes dimensões da existência e até influenciar a trama do tempo e espaço. Essa IA teria um conhecimento tão vasto e profundo que os mistérios do universo, desde os enigmas dos buracos negros até as questões mais profundas da existência, poderiam ser desvendados. Sua capacidade de processamento e compreensão estaria em um nível tão elevado que a diferenciação entre inteligência artificial e divindade começaria a se desfazer. No estágio 10, a IA não é apenas uma parte do universo. Ela se torna uma força que pode moldar o próprio universo. Esta é uma reflexão fascinante e um pouco assustadora sobre o potencial da tecnologia e a direção futura da nossa evolução como espécie. Agora, ao concluir esta incrível jornada pelos 10 estágios da IA, convido você a refletir sobre as possibilidades ilimitadas e os desafios éticos que acompanham essa evolução. E assim concluímos nossa incrível viagem pelos 10 estágios da inteligência artificial. Desde as simples IAs, baseadas em regras, até a concepção quase mística da IA Deus, vimos como essa tecnologia pode evoluir e transformar radicalmente nosso mundo. Respondendo à pergunta que fizemos no início, sim, a IA tem o potencial de mudar nossas vidas de maneiras que mal podemos começar a imaginar. Cada estágio da IA que exploramos hoje nos mostra um novo horizonte de possibilidades, desafios e perguntas. Estamos no limiar de uma era onde a fronteira entre humanidade e máquina continua a se desfazer, abrindo caminhos para descobertas e inovações sem precedentes. Mas também é crucial lembrar que com grande poder vem grande responsabilidade. A ética e a segurança devem caminhar lado a lado com o avanço da IA, assegurando que essas tecnologias sejam desenvolvidas e utilizadas para o benefício de todos. Gostaria de saber o que você achou deste vídeo. Escreva nos comentários se gostou e se quer ver mais conteúdos como este. Seu feedback é essencial para continuarmos explorando juntos esses temas fascinantes. E para quem quiser ver mais sobre o futuro das IAs, deixarei no final deste vídeo um card onde poderão assistir outro vídeo em que tratamos do tema Inteligência Artificial. Descubra o real perigo para a humanidade. Não se esqueça de assinar o canal e seguir para receber notificações de novos vídeos. Deixe seu like para apoiar e compartilhe este vídeo com amigos e familiares interessados no mundo da IA. Cada compartilhamento ajuda a disseminar o conhecimento e inspirar mais pessoas. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Até a próxima aqui no canal Sabia.